eu não consigo acreditar no que aconteceu. Nós que possuímos um patrimônio de 300 bilhões, acabamos chorando por meros R$ 380. Com a voz trêmula, disse Fátima, a primeira esposa do emir do Catar, no balcão poeirento de uma vezes pensão, vezes modesta no coração de uma favela carioca. 12 esposas do clã real do Catar, com um patrimônio totalizando mais de 300 bilhões, foram forçadas a fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Galeão, Rio de Janeiro, devido a uma falha no motor de seu jato particular vindo de Nova York, do Metropolitan Museum of Art. Vocês sabiam disso? Que essas mulheres, acostumadas a fretar vezes resorts, vezes 5 estrelas em Copacabana, choraram lágrimas de arrependimento por uma experiência de R$ 380 em um canto esquecido do Rio? Elas, que se cobriam de grifes de alta costura e faziam compras de milhões com um simples aceno de dedo, tiveram sua visão de mundo fundamentalmente abalada pela única frase de uma senhora de 82 anos. O que realmente aconteceu nesta pequena vezes pensão vezes brasileira? Por que elas, que podiam comprar tudo com dinheiro, se tornaram tão apegadas a uma experiência de R$ 380? Esta é a história de 12 mulheres que, apesar de estarem no topo do mundo, desconheciam a verdadeira riqueza e que encontraram no vezes morro, vezes carioca, algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Ao final desta história, tenho certeza de que vocês também valorizarão as alegrias simples do cotidiano. Olá, eu sou Akari Tanaka. Trabalhei por 7 anos como atendente VIP no Burj Al Arab, o hotel super luxuoso em Dubai. Após me formar em língua árabe na Universidade de Línguas Estrangeiras de Tóquio, mergulhei no mundo da hospitalidade de famílias ricas do Oriente Médio. Posso afirmar com convicção, tendo testemunhado de perto a vida do vezes top 0,001%, membros da realeza do Catar, vice-reis dos Emirados Árabes Unidos e reis do petróleo da Arábia Saudita, que a vida deles é inimaginavelmente suntuosa. A suíte que eu cuidava em Dubai custava 8 milhões de ienes por noite. Apenas o banheiro era maior que um apartamento japonês comum. As torneiras eram de ouro 24 quilates. A banheira exibia pétalas de rosa frescas diariamente e o chuveiro liberava água mineral. Os sabonetes eram todos Hermès. Para elas isso era rotina. Ao retornar ao Japão, comecei a trabalhar no balcão VIP do Aeroporto Internacional de Narita, prestando suporte a dignitários e pessoas de alto poder aquisitivo em sua estadia no Japão. Meu trabalho é ser uma ponte cultural usando árabe, inglês e, claro, japonês. No entanto, o que vivenciei no mês passado foi o evento mais chocante da minha vida, superando até mesmo meus 7 anos em Dubai. Naquela noite, eu estava no lounge VIP de Narita, preparando os atendimentos para dignitários do dia seguinte. Passava das 22 quando recebi um comunicado de emergência. Um jato particular vindo de Nova York faria um pouso forçado em Narita devido a problemas no motor. Ocorreu sobre o Oceano Pacífico. A bordo estavam 12 esposas da realeza do Catar e 8 membros da equipe de apoio, totalizando 20 pessoas. Comecei imediatamente os preparativos de acolhimento. A família real do Catar é uma das mais ricas do Oriente Médio. A receita anual de gás natural do país é de trilhões de ienes e os ativos da família são incomensuráveis. Receber suas esposas exigia a máxima cautela. Primeiro, verifiquei a lista de passageiros. 4 delas seriam as figuras centrais da viagem. A primeira que apresento é Fátima, 48 anos, primeira esposa do filho mais velho do emir. Ela veio de uma família nobre do Catar e ingressou na realeza aos 18 anos em um casamento arranjado. Por 30 anos, ela viveu uma vida perfeita como o rosto da realeza. Contudo, seu relacionamento com o marido esfriara recentemente e ela passava muitas noites sozinha em seu vasto palácio. Seus 4 filhos estudavam em universidades de prestígio no Reino Unido e nos Estados Unidos. E embora tivesse 63 criados, não havia ninguém com quem conversar. Será que sou apenas um ornamento neste palácio? Ela escreveu secretamente em seu diário. No Met Gala, ela havia comprado 3 vestidos de alta costura de 20 milhões de ienes cada, mas nem isso preenchia seu vazio interior. A felicidade existia apenas no momento das compras. Ao voltar para casa, só restava o vazio. Isso era felicidade? Em seu olhar, sob a elegância superficial, residia uma sombra profunda de solidão. Em seguida, Sara, 32 anos, terceira esposa. Antes do casamento, ela era a modelo mais famosa do Catar.
Com 75 proporções perfeitas e mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, ganhava 3 milhões de ienes por postagem. Ela acreditava que seu valor residia apenas em sua beleza. No entanto, ultimamente sentia terror ao olhar no espelho. Pequenas rugas apareciam ao redor dos olhos e a firmeza da pele diminuía. Seus procedimentos estéticos no luxuoso Spa suíço custavam 5 milhões de ienes por sessão de preenchimento de ácido hialurônico, além dos sérums de ouro todas as noites. Não importava quanto dinheiro gastasse, o tempo não podia ser parado. O que serei daqui a 5 anos? Essa ansiedade pairava sob seu sorriso perfeito. A terceira era Khadija, 55 anos, a mais velha das 12 esposas, com um passado diferente das demais. Sua mãe era originária de uma vila de pescadores pobre no interior do Catar. A mãe, que secava peixes na beira-mar para sobreviver, foi notada pelo clã real e entrou para a corte como concubina. Sua mãe sempre lhe dizia: Khadija, lembre-se, joias são fáceis de obter, mas a felicidade de rir com o vizinho não se compra. Quando a mãe morreu, Khadija ouviu suas últimas palavras: a verdadeira felicidade reside em compartilhar. Mas em quase 40 anos de vida na corte, esse ensinamento se esvaiu. Acostumada ao luxo e cercada de criados, sua vida se tornou normalizada a ponto de ela nunca ter pisado em um supermercado. De vez em quando, a dor da lembrança materna a atingia, mas ela evitava aprofundar o significado dessa dor. E a quarta, Muna, 38 anos, possuía uma trajetória totalmente distinta. Após se formar com honras na London School of Economics, ingressou no maior fundo de investimento estatal do Catar, tornando-se vice-presidente aos 30 anos, gerenciando ativos que ultrapassavam 5 trilhões de ienes. Conhecida como a rainha de gelo no mundo financeiro do Oriente Médio, ela era o auge da mulher de carreira, tendo conquistado seu espaço apenas pelo mérito em um mundo dominado por homens. Contudo, aos 32, casou-se com o segundo filho do emir. Pelos costumes do Catar, ao casar, foi obrigada a abandonar toda a sua carreira. As mãos que moviam 5 trilhões de ienes agora apenas agendavam salões de beleza. Toda vez que via notícias de seus antigos subordinados brilhando em conferências internacionais, uma dor aguda apertava seu peito. Para que estou vivendo? Ela passou 6 anos sem encontrar a resposta. As outras 8 esposas também carregavam uma tristeza indizível sob suas vidas luxuosas. No entanto, expressar isso era proibido. A sociedade jamais aceitaria que as esposas do emir fossem infelizes. Este era o código tácito entre elas. O jato particular pousou em Narita pouco depois das 22h30. Havia sido detectada uma fissura na turbina especial usada no motor e era necessário enviar peças de reposição do Catar por via aérea. O relatório do mecânico indicava que a espera seria de pelo menos 3 dias, causando alvoroço a bordo. Ao descerem a passarela, eu ofeguei ao ver as 12 mulheres. Elas estavam literalmente cintilantes. Birkins da Hermès, jaquetas tweed da Chanel, colares de diamantes da Cartier. Apenas os acessórios que cada uma usava valiam facilmente mais de 100 milhões de ienes. Algumas já vestiam os vestidos comprados no Met Gala. No entanto, apesar da aparência opulenta, suas expressões eram severas. Fátima falou primeiro. Senhorita Tanaka, certo? Serão apenas 3 dias. Peço suítes de altíssimo padrão e reservas nos restaurantes com 3 estrelas Michelin. Ah, e providencie transporte para as lojas Chanel e Hermès. Não queremos perder tempo. Sara pegou o celular e disse: que azar de Nova York para Tóquio. Isso é totalmente inesperado. Ela estava prestes a postar no Instagram, mas eu ignorei suas palavras. Minha experiência prévia me ensinou que a primeira impressão de pessoas ricas muitas vezes não reflete seu verdadeiro caráter. Nós as conduzimos ao vezes lounge, vezes VIP e explicamos a situação. Devido ao horário tardio, elas teriam que passar a noite em um hotel próximo ao aeroporto e seriam transferidas para um hotel de luxo na cidade no dia seguinte. Perguntei calmamente: quanto ao hotel, para esta noite providenciaremos 1 vezes Business Hotel, vezes perto do aeroporto, e amanhã ofereceremos o Ritz-Carlton ou o Península na área central. Qual seria a sua preferência? As expressões das 12 mulheres congelaram simultaneamente. Hotel de negócios, Sara repetiu incrédula. Eu nunca ouvi falar dessa palavra hotel de negócios. Fátima estremeceu. Senhorita Tanaka, a senhora sabe quem nós somos? Somos da realeza do Catar. Nem mesmo nossos criados se hospedam em hotéis de negócios.
Expliquei com cortesia. É uma emergência noturna, pedimos apenas um pouco de paciência hoje. Amanhã ofereceremos a melhor hospitalidade. Apenas Khadija falou com serenidade. Ora, ora, meninas. É motivo de gratidão termos um teto sobre nossas cabeças. Minha mãe costumava dizer, quem se acostuma ao luxo tem dificuldade em conhecer a moderação. Embora as outras esposas exibissem expressões complexas, concordaram em ir ao hotel devido ao horário. A reação das esposas ao chegarem ao vezes business hotel, vezes próximo ao aeroporto, foi a esperada. Ficaram confusas com a estreiteza do vezes lobby, surpresas com a pequenez do elevador e paralisadas ao abrir as portas dos quartos. Sara gritou, é menor que o meu closet, o banheiro é do tamanho da casinha do meu cachorro. Fátima sentou-se na cama em silêncio, mas sua insatisfação era evidente. Apenas 3 dias de paciência, ela murmurou tentando se convencer. No entanto, havia algo que a surpreendeu, a limpeza do quarto. Muna sussurrou, mesmo sendo um quarto tão pequeno, não há um grão de poeira. Lençóis e toalhas estão impecáveis. Isso é trabalho de profissionais de alto nível. Como ex-executiva, ela reconheceu a qualidade do serviço instantaneamente. O quarto era apertado sim, mas a limpeza meticulosa, a organização das dobras das toalhas, o alinhamento milimétrico dos objetos, tudo ali refletia o trabalho de profissionais buscando a máxima qualidade em um espaço limitado. Na manhã seguinte, o problema foi o café da manhã. No palácio, todas as manhãs eram servidos vezes croissants, vezes recém-assados com trufas negras, caviar e suco de romã espremido na hora. Mas aqui era um hotel de negócios antes do amanhecer. Para elas, que acordaram às 5, o máximo que o hotel oferecia era uma máquina de vezes, vending machine vezes no vezes lobby. Onde podemos tomar café da manhã? Fátima me ligou. Neste horário, posso orientá-las para a loja de conveniência mais próxima. A contragosto, as 2 esposas seguiram comigo até a loja de conveniência ao lado do hotel. No momento em que as portas automáticas se abriram, elas pararam. Que limpo! Exclamou Khadija primeiro. E olhe quanta variedade de produtos para uma loja tão pequena! Sara olhou em volta, insatisfeita. Onde estão os vezes chefes? Quem vai preparar nossa comida? Eu as guiei até a seção de vezes onigiri vezes bolinhos de arroz. Isto são vezes onigiri vezes japoneses. São bolinhos de arroz enrolados em alga marinha, custam 150 ienes. Muna fez o cálculo mentalmente. Cerca de R$1,50. Meu café da manhã custa mais de 100.000 ienes todos os dias. Fátima pegou 1 vezes onigiri vezes com hesitação. Depois de eu demonstrar como abrir a embalagem, ela deu a primeira mordida. A expressão dela mudou drasticamente. O que é isso? É delicioso. Algo tão gostoso por apenas 150 ienes? As outras esposas começaram a provar seus vezes onigiri vezes também. Muna, comendo o terceiro, disse, é inacreditável. Comi em restaurantes vezes gourmet, vezes no mundo todo, mas nunca provei um sabor tão simples e maravilhoso. A doçura do arroz é surpreendente. Khadija sorria silenciosamente. Será que a comida simples que minha mãe comia na vila de pescadores era parecida com isto? Sara foi ao caixa com uma nota de 10.000 ienes. O total das compras das 12 era de 3.600 ienes. Ao receber o troco, ela estendeu outra nota de 10.000 ienes para a atendente, Sayaka Takahashi. É gorjeta, estava delicioso. Sayaka Takahashi arregalou os olhos e balançou as mãos. Não, gorjetas não são necessárias. O gesto já é suficiente. Eu traduzi e Sara ficou perplexa. Não aceita gorjeta? Nunca deixei de dar gorjeta em Dubai ou Paris, em Nova York. Eu ofendi vocês? Sayaka respondeu com um sorriso. Ficar contente com a satisfação do cliente é a nossa maior recompensa. Por favor, voltem sempre. Quando traduzi essas palavras, a expressão de Muna mudou por um instante. A satisfação do cliente é sua recompensa? A ex-vice-presidente, que movia trilhões, percebeu que nunca havia dito nada parecido a um subordinado. Esta cena gerou grande repercussão mundial. Um vezes onigiri vezes de 150 ienes mais saboroso que um restaurante vezes gourmet? As lojas de conveniência japonesas são de outra dimensão. A cultura de não aceitar gorjeta, essa é a honra do Japão. Um país que serve com o coração, não apenas pelo dinheiro. É divertido imaginar a esposa de um emir em um hotel de negócios, mas o aprendizado daí é fantástico. As palavras da atendente de loja de conveniência, a satisfação do cliente é nossa recompensa. Chorei. Japoneses dizem isso naturalmente.
300 bilhões de ativos se emocionando com 150 ienes. Esta é a redescoberta do valor real. A limpeza dos hotéis de negócios japoneses é nível 5 estrelas. Pequeno, mas perfeito. Isso é o Japão. O melhor desta história é a surpresa sincera das esposas. Ricos também têm coisas que desconhecem. A reação de Muna é a melhor. A ex-vice-presidente chocada com o atendimento de uma loja de conveniência. A hospitalidade japonesa é a número 1. O vezes onigiri é um tesouro japonês. Simples, mas seu sabor é impossível de replicar em nenhum outro lugar. Rindo ao imaginar uma mulher com uma Birkin da Hermès comprando um vezes onigiri, mas a emoção após a mordida parece genuína. Pela manhã, nos mudamos para um hotel tradicional no centro de Tóquio, um vezes ryokan, vezes que eu havia reservado. Embora fosse uma hospedaria de estilo antigo, seus quartos com tatame, portas de papel, vezes shoji, vezes e um jardim tranquilo, eram um pouco mais próximos da imagem de Japão que elas tinham. Ao fazer o vezes check-in, a proprietária, senhora Watanabe Seiko, 68 anos, nos cumprimentou com um chá, observando atentamente o rosto de Sara. Minha jovem parece um pouco cansada, há olheiras. A longa viagem a está afetando? Ao traduzir, Sara ficou surpresa. Como você sabe? Eu realmente mal dormi ontem à noite, mas nem mesmo o médico particular em Dubai notou isso. A senhora Watanabe sorriu. Depois de 40 anos administrando um vezes ryokan, aprendemos a saber a condição de um hóspede apenas olhando para o rosto. Por favor, aguarde um momento. Sro. Watanabe correu até uma farmácia próxima e voltou com vezes Katsurayu, vezes um remédio fitoterápico e balas de gengibre. Isto é um remédio fitoterápico japonês. Aquece o corpo e alivia a fadiga. E estes caramelos de gengibre ajudam o estômago. Sara perguntou confusa, quanto custa? A senhora Watanabe dispensou com a mão. Nada. O importante é que a saúde de vocês melhore. Esse é o meu trabalho. Fátima interveio. Em Dubai, se alguém fica doente, chamamos um médico particular. Uma consulta custa 500 mil ienes. Mas esta senhora correu para comprar remédios para nós e ainda por cima não aceita pagamento. A senhora Watanabe respondeu com naturalidade. Os hóspedes que se hospedam aqui são como minha família. Se um membro da família fica doente, é natural que eu vá comprar remédios para ele, não é? Família? Muna sussurrou. Ao beber o vezes Katsurayu, Sara começou a sentir um calor agradável em seu corpo após 30 minutos. O que é isso? Sinto que é mais eficaz que os suplementos caros de Dubai. Meu corpo está aquecendo de dentro para fora. Khadija observava as mãos da senhora Watanabe. Ela correu muito para cuidar de nós, e suas mãos estão um pouco ásperas, mas são muito mais quentes que as mãos do médico particular do palácio. Minha mãe também tinha mãos assim quando secava peixes e cuidava de nós na vila. Talvez essa seja a calor humano que não se compra com dinheiro. Após deixarem as malas no vezes ryokan, surgiu o primeiro dilema. Como passar os 3 dias? Fátima insistiu em um passeio pelas lojas de grife em Ginza. Já que estamos em Tóquio, quero visitar a loja da Chanel em Ginza. Dizem que é a maior do mundo. Sara concordou. Vamos fazer um circuito de compras em Ginza, Omotesando e Aoyama. Eu, no entanto, tomei a liberdade de fazer outra sugestão. Há um lugar que eu realmente gostaria que todas vocês experimentassem. O Centro Histórico Shitamashi de Tóquio. Shitamashi, Fátima franziu o nariz desdenhosa. Que área luxuosa é essa? Não é uma área luxuosa. É um bairro popular com ruas de comércio antigas e vezes cento, vezes casas de banho públicas. Mas se querem conhecer a verdadeira cultura japonesa, o vezes Shitamashi é mais importante que Ginza. Sara rejeitou imediatamente. Popular? Nós não somos povo comum. Por que teríamos que ir a um lugar desses? Fátima concordou. Senhorita Tanaka, o que você quer nos mostrar? A senhora conhece o nosso padrão de vida. Mas Khadija interveio. Parece interessante. Eu quero ir. Minha mãe costumava dizer, os verdadeiros tesouros estão escondidos nos lugares mais discretos. As lojas de grife em Ginza existem em Doha e Paris. Mas no vezes Shitamashi, talvez haja coisas que só podemos ver aqui. Muna assentiu silenciosamente. É verdade. Compras normais podemos fazer em qualquer lugar do mundo. Já que estamos em uma situação inesperada, fazer algo fora do roteiro não parece ruim. Fátima concordou a contragosto, pois a palavra da esposa mais velha, Khadija, ainda carregava um certo peso. Tudo bem, mas se for um lugar minimamente desagradável, vamos direto para Ginza. Assim, as 12 esposas da realeza do Catar, vestidas da cabeça aos pés em grifes, pisaram na rua comercial do vezes Shitamashi.
Entrar no trem foi a primeira experiência delas. Seu meio de transporte habitual era jatinhos particulares, limusines, Rolls Royce, sempre com motorista. Vamos entrar nisso junto com um monte de gente? Sara hesitou. Eu ensinei como passar pela catraca, entregando-lhes cartões IC em vez de bilhetes. Sara tocou a catraca com cautela, o portão se abriu. Oh, é surpreendentemente fácil. Durante a viagem, todos os outros passageiros voltaram seus olhares para elas. Era inevitável. 12 beldades do Oriente Médio vestidas em Hermès e Chanel em um trem lotado. No entanto, os passageiros japoneses, após um breve choque, rapidamente desviaram o olhar e voltaram à sua rotina. As esposas observaram atentamente. Ninguém fica olhando insistentemente. No Catar, seríamos encaradas com olhares de cobiça, mas as pessoas de Tóquio respeitam a privacidade alheia naturalmente. Que nível de cortesia! Fátima observou. Outra coisa chamou a atenção de Fátima. Este trem é inacreditavelmente limpo. O teto e o chão estão brilhando. Será que dezenas de criados estão limpando? Quando expliquei que era a cultura de os próprios passageiros levarem seu lixo embora, todas as 12 arregalaram os olhos. Eles mantêm a limpeza sozinhos, sem criados? Khadija admirou. Que cultura admirável! Ao chegarem à rua comercial do Vezes Chitamashi, um silêncio pairou nos primeiros minutos. Lojas pequenas se amontoavam nas duas laterais da rua estreita. Peixarias, açougues, tofu, saque, ferragens. As placas eram todas em vezes kanji, sem decorações chamativas. A largura da rua era menor que os corredores de seus palácios. Sara sussurrou. Isto, aqui, é mais elegante que Paris. Fátima olhou ao redor, com uma expressão severa. Senhorita Tanaka, sejamos honestas, há valor em vir aqui? Mas sua pergunta foi interrompida pela voz enérgica de um senhor de frutas e legumes. Entrem, senhoras, os tomates de hoje estão doces, provem. Ao eu traduzir, as esposas ficaram confusas. Alguém estava falando com estranhos e oferecendo comida de graça. O senhor, com um sorriso, entregou um tomate vermelho vivo para cada uma. Experimentem, pensem que estão sendo enganadas. Meu tomate é o melhor do Japão. Fátima mordeu o tomate hesitante. Doce, nunca comi um tomate tão doce. O senhor sorriu feliz. Eu sei, eu os busco diretamente de um fazendeiro em Shiba. Tenho que acordar às 4 horas da manhã para ir ao mercado todos os dias, por 40 anos sem tirar um dia de folga. Ao eu traduzir, Khadija perguntou, 40 anos, acordar às 4 da manhã, por quê? O senhor respondeu naturalmente, porque quero que meus clientes comam a coisa mais saborosa. As pessoas nesta rua contam com o meu tomate. Quando as senhoras mais velhas me dizem, hoje o tomate estava ótimo, e eu fico feliz. O rosto de Fátima suavizou-se um pouco. Ele está dizendo a mesma coisa que a atendente da loja de conveniência, que a alegria dos clientes é sua felicidade. Ela se perguntou se o vezes-chefe vezes de seu palácio diria algo parecido. Provavelmente não. Para o vezes-chefe, alimentar a realeza era um dever, não uma alegria. Continuando pela rua, viram uma loja de tofu. Um vapor quente subia do interior, trazendo o doce aroma da soja. O dono, o senhor Kenichi Yamada, 65 anos. Um homem de aparência calma com um lenço branco no pescoço sobre seu vezes jaqueta de trabalho, sorriu ao nos ver. Ó, visitantes estrangeiros, que raridade! Entrem, provem meu tofu. O senhor Yamada serviu tofu vezes coche vezes prensado fresco em um pires pequeno, com apenas um fio de molho de soja. Muna deu uma mordida e arregalou os olhos. O que é isso? É doce? E tão macio, quase como seda. O senhor Yamada riu contente. Somos uma loja de tofu de terceira geração. Seguimos a mesma receita do meu avô por 50 anos. Os ingredientes são apenas estes: soja, água e sal, e coração. Muna perguntou, através de mim, coração? Sim, coração. O tofu é como um ser vivo. A quantidade de sal que você coloca muda dependendo da temperatura e umidade do dia. Depois de 50 anos, cada dia é uma batalha séria. Se você relaxar, o sabor denuncia. Os clientes são honestos. Muna olhou fixamente para as mãos do senhor Yamada, grandes, calejadas, mas incrivelmente delicadas, tratando um tofu de 300 ienes com o mesmo cuidado que se dedicaria a uma joia. Senhor Yamada, posso perguntar algo um pouco rude? Muna perguntou através de mim. Qual é sua renda anual? O senhor Yamada hesitou por um segundo e depois riu alto.
Renda? Eu nunca pensei nisso. Se minha família tem o que comer e os clientes vêm e dizem que meu tofu está bom, isso é o suficiente. Mas você não quer ganhar mais, expandir a loja? O Sr. Yamada balançou a cabeça. Se eu ampliar, não conseguirei prestar atenção em cada detalhe. Se for produção em massa, o sabor cai. Não faz sentido. Fazer um vezes tofu vezes por vez com coração enquanto vejo o rosto do cliente. Esse é o meu negócio. Quando terminei a tradução, os olhos de Muna se encheram de lágrimas. Ela, que gerenciava 5 trilhões de ienes, que lidava com investidores globais, buscava apenas números, margem de lucro, retorno sobre investimento, participação de mercado. Mas este homem, com seu tofu de 300 ienes, sentiu uma realização que ela nunca conhecera. Muna apertou as mãos do senhor. Senhor Yamada, você pode ser a pessoa mais realizada que já conheci? Ele riu envergonhado. Nunca me disseram isso antes. Mas sim, sou feliz, porque amanhã poderei fazer tofu delicioso de novo. No fundo da rua comercial, havia uma pequena confeitaria de doces japoneses, o Agashi, a Nakamura-ya. O letreiro de madeira envelhecido exalava mais de 100 anos de história. Dentro, o agashi vezes coloridos como joias estavam dispostos em uma vitrine de vidro. A dona, senhora Compligado, Fumi Nakamura, 70 anos, uma mulher calma com cabelos brancos cuidadosamente presos e um avental de cor de açafrão, era a 4ª geração de mestres vezes o agashi. Ela administrava a loja sozinha desde a morte do marido, fazendo doces desde as 5 da manhã. Ah, visitantes estrangeiras, sejam bem-vindas, ela disse. A senhora Nakamura descreveu cada nerikiri sazonal. Este é o lotus, este é o pessego, este é um setsugyo, neve da primavera. Nossos doces são para comer a estação, para saborear com os olhos, provar com a boca, sentir com o coração. O agashi é para ser apreciado com todos os 5 sentidos. Sara pegou um vezes nerikiri, vezes rosa de lótus. É lindo, parece uma joia. Quanto tempo leva para fazer um só? A senhora Nakamura sorriu. Para fazer este aqui leva 30 minutos, mas para conseguir fazer este formato com precisão levei 40 anos. 40 anos? Sara arregalou os olhos. Quando me casei com meu marido, nos primeiros 5 anos, só me deixaram amassar vezes anco, vezes pasta de feijão doce. Dia após dia, eu amassava e amassava. Perguntei, por que só posso tocar no vezes anco? Meu marido disse, você não entende o sentimento do vezes anco, então não pode fazer vezes o agashi. O sentimento do vezes anco? Fátima perguntou. Sim, o vezes anco vezes tem alma. Se o fogo estiver muito forte, ele se irrita. Se você misturar de forma grosseira, ele fica resmungão. Você deve capturar o exato momento em que o vezes anco vezes atinge sua máxima delícia. Só então você terá o direito de aprender a moldar o vezes nerikiri, disse meu marido. A senhora Nakamura nos convidou para uma oficina de vezes o agashi. Querem tentar? É algo simples. Sara foi a primeira a levantar a mão. Sob a orientação da senhora Nakamura, ela tentou moldar o vezes anco vezes rosa em pétalas de flor. No entanto, acostumada a buscar apenas fotos perfeitas para o Instagram, o vezes o agashi vezes de Sara ficou disforme e esquisito. Totalmente errado. O formato está horrível. Sara estava prestes a desistir. A senhora Nakamura gentilmente colocou a mão sobre a dela. Tudo bem, para a primeira vez, tá ótimo. O importante não é o formato, é o sentimento de querer fazer algo para alguém. Se esse sentimento estiver lá, qualquer formato será delicioso. Sara parou. O sentimento de querer fazer algo para alguém. Ela, que postava fotos perfeitas para seus 5 milhões de seguidores, nunca havia tido a experiência de criar algo para outra pessoa. A comida era feita por vezes chefes, vezes particulares, as roupas costuradas por vezes designers, a maquiagem aplicada por profissionais. Em 32 anos de vida, ela nunca havia feito nada com as próprias mãos. Olhando para o doce de formato imperfeito, Sara disse baixinho, Senhora Nakamura, posso dar este para alguém? Claro, para quem você daria? Sara disse, um pouco envergonhada, para Fátima, ela sempre parece a pessoa mais triste. A senhora Nakamura sorriu. Tenho certeza de que este será o vezes o agashi vezes mais delicioso do mundo. Quando Sara estendeu o doce para Fátima, ela ficou confusa por um momento. O que é isto? Você fez? Sim, eu fiz meu primeiro trabalho manual, embora desajeitado, mas eu fiz pensando em você. Fátima aceitou o doce com as mãos trêmulas e deu uma mordida. Ela cerrou os lábios. Delicioso, mais gostoso que qualquer confeitaria em Paris. Por quê?
A senhora Nakamura respondeu: porque há sentimento nele. Mesmo usando os ingredientes mais caros, se não houver coração, não é saboroso. Mas um doce feito com carinho por alguém, mesmo que mal formado, será sempre delicioso. Estranho, não é? Mas esta é minha conclusão após 40 anos fazendo doces. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Fátima. Ela passou 30 anos colecionando os bens mais luxuosos do mundo, mas esta era talvez a primeira vez que algo era feito exclusivamente para ela. Khadija murmurou: é exatamente o que minha mãe dizia. Há coisas que o dinheiro não pode comprar. Após a experiência na rua comercial, as expressões das esposas haviam mudado sutilmente desde a manhã. Elas não estavam completamente à vontade, mas uma pequena chama havia se acendido naquelas que antes desprezavam o vezes Chitamate. Ao anoitecer, propus o último destino. Que tal irmos a um vezes cento? Um vezes cento? O que é isso? Perguntou Sara. É um tradicional banho público japonês. Um lugar onde todos tomam banho juntos em uma grande banheira. Banho público? Fátima fez uma careta. Tomar banho com estranhos, quanto custa? O banho custa 380 ienes. Sara explodiu em riso. 380 ienes? Esse valor nem paga o estacionamento dos nossos vezes spas vezes em Dubai. Nossos vezes spas vezes custam 500 mil ienes por sessão, com pétalas de rosa, máscaras faciais de ouro, 24 quilates e esfoliante de caviar. Fátima balançou a cabeça. Senhorita Tanaka, onde você está nos levando? Um banho de 380 ienes é higiênico? Mas Khadija interveio novamente. Vamos! Viemos até aqui e nos surpreendemos com os tomates, o tofu e os doces. Certamente deve haver algo especial no vezes 100 vezes também. Quero acreditar nas palavras da minha mãe. Os verdadeiros tesouros estão escondidos nos lugares mais discretos. Muna concordou. 380 ienes. Pode ser o banho mais barato do mundo. Curiosa para ver o que é. Levou 30 minutos para obter o consentimento de todas, mas finalmente as 12 concordaram em ir ao vezes 100. Ao verem a fachada do vezes 100, Sara parou abruptamente. O quê? Este prédio? É um prédio de madeira antiga, com uma chaminé liberando vapor branco e uma cortina de entrada, Noren, com o nome Matsu no Yu, banhado do pinheiro. O cenário era radicalmente diferente dos vezes spas, vezes de Dubai. Fátima recuou instintivamente. Senhorita Tanaka, está falando sério? Vamos entrar aqui? É um vezes 100 vezes em funcionamento há mais de 60 anos. Sara tentou tirar uma foto com o celular. Se eu postar isso no Instagram, vou ser atacada. A realeza do Catar tomando banho por 380 ienes? Ao atravessarem a cortina vezes Noren, uma mulher estava sentada no balcão de recepção. Yoshiko Sato, 82 anos, terceira geração da Matsuno Yu. Pequena, com cabelos brancos presos em um coque, seu sorriso profundo que fazia seus olhos sumirem, tinha a mesma serenidade do próprio vezes 100. Ora, visitantes estrangeiras, que surpresa! Sejam bem-vindas! Yoshiko-san as recebeu com seu sorriso caloroso habitual, sem se abalar com o brilho das 12 mulheres. O banho custa 380 ienes por pessoa, aluguel de toalha 50 ienes. Sara sussurrou. 380 ienes? No Catar, nem isso paga o estacionamento. Ao entrarmos no vestiário, o primeiro obstáculo surgiu. Vocês devem tirar tudo aqui na frente de todos. Sara arregalou os olhos. Para elas, acostumadas às regras do Islã, expor a pele em público era uma barreira imensa. No vezes 100 vezes japonês, todos entram nus. Aqui, não há títulos nem idade. Todos ficam nus e imersos na mesma água. Fátima declarou categoricamente: impossível, sou esposa de um emir, não podemos fazer isso. No entanto, uma das frequentadoras assíduas no vestiário, Tama Suzuki, 78 anos, que vinha ao vezes 100 vezes 5 vezes por semana, observava nossa conversa com curiosidade. Expliquei a situação brevemente e ela sorriu calorosamente. Ora, minhas jovens, aqui seja o presidente da empresa, a dona da loja, o médico ou a faxineira, somos todos iguais. Quando tiramos a roupa, não há rico nem pobre. Viramos apenas velhas senhoras. E isso é bom. Quando ficamos nuas, podemos ser nosso verdadeiro eu. Ao traduzir essas palavras, os olhos de Khadija se arregalaram. Todos nos tornamos iguais. Ficar nua me permite ser meu verdadeiro eu. Khadija lembrou-se das palavras de sua mãe, que valorizava a frase mesmo depois de entrar na corte vinda de uma vila de pescadores. Os humanos nascem nus
e morrem nus. Não importa quantas joias vistamos no meio, o nosso verdadeiro eu não muda. Vamos tentar, disse Khadija. Ela começou a tirar a roupa, tirou o colar Cartier, dobrou o lenço Hermès, guardou a blusa Chanel no armário. A cada peça removida, sua expressão parecia se aliviar. Khadija, você está falando sério? Sara perguntou, chocada. Séria? Talvez eu não estivesse séria antes. Por 40 anos eu só consegui me expressar através do que eu vestia. Quem sou eu como um ser nu? Não querem descobrir isso? Incentivadas pelas palavras de Khadija, uma a uma, elas começaram a se despir. Fátima, Sara e Muna, todas as 12, guardaram roupas e joias que valiam bilhões nos armários, ficando em seu estado natural. Tama Suzuki riu. Ora, que boa forma vocês têm. Parecem comigo quando era jovem. No momento em que entraram na área de banho, as 12 pararam. O vasto salão de azulejos estava cheio de vapor ondulante. Uma pintura do Monte Fuji adornava a parede. A grande banheira de imersão, o furo, estava cheia de água cristalina. Na área de lavagem, com suas torneiras alinhadas, as senhoras assíduas lavavam seus corpos pacificamente. Essas mulheres, que conheciam os spas vezes mais luxuosos do mundo, ficaram sem palavras. Este espaço era o oposto da opulência dos spas vezes de Dubai. Não havia paredes de ouro, nem lustres de cristal, nem o aroma de óleos essenciais. Havia apenas o cheiro de água quente e sabão e as vozes calmas das velhas senhoras. No entanto, seus corações tremeram. Fátima sussurrou. O que é isso? Não é luxuoso nem chamativo, mas por que me sinto tão calorosa? Primeiro, ensinei-as a lavar o corpo na área de lavagem, como usar a torneira, o chuveiro, o sabonete. Pela primeira vez, elas lavaram seus próprios corpos. No palácio, eram as criadas que as lavavam, cuidavam de seus cabelos e aplicavam hidratantes. O simples ato de ensaboar-se com as próprias mãos era uma novidade em 32 anos de vida. Sara olhou para suas mãos, cheias de espuma, e começou a rir. Olhem minhas mãos! Tanta espuma! Algo tão simples, é tão divertido! Ao lado, lavando as costas, a senhora Tama Suzuki disse a Muna. Jovem, quer que eu esfregue suas costas? Você não alcança sozinha, certo? Ao eu traduzir, Muna hesitou. No Catar, ser tocada por uma estranha era impensável, mas ao ver os olhos calorosos da senhora Suzuki, Muna acenou timidamente. A senhora Suzuki começou a esfregar as costas de Muna lentamente. Com uma pressão nem muito forte, nem muito fraca, adquirida por décadas de prática no vezes 100, era uma força exata. Você tem costas bonitas, disse a senhora. Suzuki, as costas revelam a vida de uma pessoa. As costas de quem sofreu são duras, as de quem é feliz são macias. Suas costas são bonitas, mas um pouco rígidas. Você está aguentando algo, não está? No momento em que traduzi isso, grandes lágrimas rolaram pelo rosto de Muna. Sim, eu aguentei por 6 anos. Eu realmente quero trabalhar, quero realizar algo com meu próprio esforço. Mas não posso dizer isso como esposa do Emir. Então eu me calei. A senhora Suzuki acariciou as costas de Muna gentilmente. Está tudo bem, está tudo bem. Você sofreu muito. Mas, jovem, a vida de uma pessoa tem 2 partes. A vida que mostramos aos outros e a vida dentro do nosso coração. Qual delas é a verdadeira? É a do coração, claro. Então, você não precisa suportar. Cuide do seu verdadeiro eu. Muna soluçou e chorou diante da senhora Suzuki. 6 anos de sentimentos reprimidos se dissolveram no calor das mãos de uma senhora de 78 anos. Vendo a cena, as outras esposas também começaram a chorar, uma após a outra. As senhoras assíduas, mesmo sem entenderem o que estava acontecendo, confortavam-nas, esfregando suas costas e segurando suas mãos. Embora as línguas fossem diferentes, o calor humano era compreendido. Quando encheram a banheira, chegou a hora de todas entrarem juntas. Khadija foi a primeira a mergulhar os pés. Ah, quente, mas delicioso! Ao submergir até os ombros, lágrimas escorreram de seus olhos. Mãe, mãe! Khadija chorou, olhando para o teto, falando com sua mãe falecida. Mãe, eu finalmente entendi o que você dizia. A verdadeira felicidade reside em compartilhar. Depois de 40 anos sozinha no palácio, eu finalmente compreendi. Felicidade é isto. Tomar banho com estranhas, ter minhas costas lavadas, ser tratada com gentileza por uma senhora que nem sei o nome. Algo tão simples pode ser tão feliz. Fátima também chorava silenciosamente na água.
Ela frequentou vezes spas, vezes de luxo em Dubai, Paris, Milão, Rio, todos custando 500 mil ienes por sessão, com óleos caríssimos e as mais recentes técnicas de beleza, mas nunca se sentir assim. A senhora Yoshiko Sato foi verificar a área de banho e ficou surpresa ao ver as 12 chorando, mas logo seu rosto voltou à serenidade. Podem chorar aqui. As lágrimas escorrem com a água. Este lugar não é só para limpar o corpo, é para limpar a alma. Ao traduzir isso, Fátima abraçou os joelhos no banho. Limpar a alma? Ah, é por isso que estamos chorando. Tudo o que acumulei em 30 anos está sendo lavado. Sara repousou a cabeça na borda da banheira, olhando para o Monte Fuji pintado no teto. Fotos perfeitas para meus 5 milhões de seguidores, maquiagem perfeita, corpo perfeito, vida perfeita, tudo mentira. Quem sou eu aqui nua, sem maquiagem e chorando? Eu sou muito melhor assim. Sara percebeu que havia deixado o celular no vestiário. Pela primeira vez, ela passara tanto tempo sem um celular e estava ótima, sentindo-se leve. No vestiário, a senhora Suzuki tirou do refrigerador garrafas de leite com café Curry Junyu. O que é isso? É delicioso. Sara exclamou, seus olhos brilhando. Nunca vi nada parecido no Catar. Yoshiko-san riu. Leite com café depois do banho é o luxo dos japoneses. O jeito certo de tomar é segurando a garrafa na cintura e bebendo tudo de uma vez. Ao traduzir, as 12 esposas colocaram as mãos na cintura e começaram a beber o leite. A cena era natural e inocente, completamente diferente das mulheres vestidas em alta costura horas antes. Muna perguntou à senhora Yoshiko, senhora Sato, a administração deste vezes, 100 vezes está bem? Vocês não estão dando prejuízo? Como empresária, minha intuição diz que 380 ienes por banho não cobrem os custos de manutenção, água, eletricidade e reparos. Isso é insustentável. Yoshiko-san ponderou antes de responder honestamente. Sim, estamos no vermelho. Já faz mais de 10 anos. Quando meu marido estava vivo, tínhamos mais clientes. Agora temos cerca de 20 assíduos, a maioria idosos que moram sozinhos. Então por que não fecham? Perguntou Muna. Os olhos de Yoshiko-san suavizaram. Se fecharmos, onde essas pessoas irão? A senhora Suzuki vem aqui porque é a alegria do dia dela. Ela mora sozinha e não tem com quem conversar. Aqui, ela pode falar com alguém, lavar as costas de alguém e dizer até amanhã. Isso basta para viver. 100 vezes não são sobre comércio. Meu marido dizia que vezes 100 vezes são o tesouro da comunidade. É por isso que não aumentamos o preço por 60 anos. Muna apertou os lábios. Ela, que gerenciava 5 trilhões de ienes, buscava apenas lucros. Mas esta senhora de 82 anos mantinha 1 vezes 100 vezes com prejuízo por um valor imensurável. Senhora Sato, você é a gestora mais excelente que já conheci. Yoshiko-san riu, envergonhada. Gestora, que exagero! Sou só uma velhinha de vezes 100. Fátima falou calmamente. Senhora Sato, posso perguntar uma coisa? Você é feliz? Yoshiko-san pensou um pouco e respondeu com um sorriso de 80 anos. Sim, sou feliz. Todos os dias os clientes vêm e dizem, Yoshiko-san, hoje foi ótimo, obrigada. Essa é a minha recompensa. Não tenho dinheiro, mas tenho muitos tesouros. Algo grande desmoronou no coração de Fátima. A felicidade que ela construiu ao longo de 30 anos, baseada em ouro, foi pulverizada pela frase de uma senhora de 82 anos. Nós, com 300 bilhões de ativos, acabamos chorando por 380 reais. Quem poderia imaginar? Fátima segurou as mãos de Yoshiko-san. Senhora Sato, a senhora é infinitamente mais rica do que nós. Vivemos em palácios, cercadas por centenas de criados, mas não temos o seu sorriso, não temos os seus tesouros. Hoje, pela primeira vez, encontrei a verdadeira riqueza. Yoshiko-san respondeu gentilmente, não se preocupe, minhas jovens, vocês perceberam, é um começo. Quem percebe que há coisas que o dinheiro não pode comprar, certamente será feliz. Na saída, Fátima olhou para trás, para a cortina vezes Noren. O velho prédio de madeira, o vapor subindo da chaminé, o banho de 380 ienes, sem aumento de preço por 60 anos, mantendo um local para 20 clientes mesmo no vermelho. Este lugar é mais caloroso que nosso palácio, ela murmurou. A reação mundial a essa experiência, no vezes 100 vezes, foi enorme. Criaram vezes 100 vezes no Catar. Isso é inacreditável. Uma experiência de 380 ienes mudando a vida. A frase da senhora Suzuki, as costas revelam a vida, me fez chorar. A sabedoria das avós é mais profunda que qualquer tratado de filosofia.
O motivo de Yoshiko-san recusar a doação é o auge. Se eu aceitar esse dinheiro, não será mais o meu vezes cento. Essa é a verdadeira filosofia de gestão. Gerenciar no vermelho por 60 anos sem aumentar preços. Não há gestor assim no mundo. Yoshiko-san é um tesouro nacional vivo. As esposas tomando leite com café, com a mão na cintura, a cena mais fofa do mundo. Somos gratos a todos os avós e avós que mantêm a cultura do vezes cento, vezes viva. Vocês são patrimônio mundial. Muna chorou. Eu também chorei assistindo. Às vezes ter as costas lavadas salva uma pessoa. A lição da mãe de Khadija. A verdadeira felicidade está em compartilhar. Eu queria ter ouvido isso antes. A fala de Sara. Eu sou muito melhor assim, nua e sem maquiagem. Isso deve chegar a todos exaustos por postar no Instagram. A senhora Yamada rindo ao ser perguntada sobre sua renda. A definição de felicidade dela é a mais próxima da verdade. O episódio da senhora Nakamura e o vezes Anko vezes também me emocionou. Você não pode fazer vezes o agache vezes se não entender o sentimento do vezes Anko lave. O peso de 40 anos de maestria. No caminho de volta ao vezes Ryokan, as 12 esposas trocaram poucas palavras, mas o silêncio não era desagradável. Cada uma estava imersa em uma conversa consigo mesma. Após o jantar, Khadija reuniu todas no vezes lobby. Todas temos algo para compartilhar. As 12 sentaram-se no sofá. Khadija começou. Hoje, finalmente entendi o significado das palavras da minha mãe. Ela veio de uma vila pobre, mas nunca esqueceu seus ensinamentos. Há coisas que o dinheiro não compra. Eu achava que entendia isso há 40 anos, mas não compreendia de verdade. O senhor das frutas que nos deu tomates, o senhor Yamada que coloca coração no tofu, a senhora Nakamura que dedicou 40 anos ao vezes Anko, a senhora Sato que mantém o vezes cento vezes no vermelho. Essas pessoas não têm nem 1% do nosso patrimônio, mas são 100 vezes mais ricas que nós. Fátima continuou. Fui um ornamento no palácio por 30 anos. Tive os bens mais luxuosos do mundo, mas não possuía nada. Meus filhos estão longe, vejo meu marido uma vez por mês, tenho 63 criados, mas ninguém para conversar. A vida da senhora Sato é muito melhor. Sara, olhando para o celular, disse: hoje fiz vezes o agache vezes pela primeira vez. Lavei meu corpo pela primeira vez. Fui em público sem maquiagem pela primeira vez. Tudo foi uma primeira vez. Em 32 anos, deixei que os outros fizessem tudo por mim e eu mesma não fiz nada. A frase da senhora Nakamura, este será o vezes o agache vezes mais delicioso do mundo, me alegrou mais do que as 5 milhões de curtidas no Instagram. Muna, enxugando as lágrimas, falou: quando a senhora Suzuki lavou minhas costas, tudo que estava preso por 6 anos saiu. Ela me disse: cuide do seu verdadeiro eu. A palavra de uma senhora de 78 anos valeu mais do que qualquer consultor de banco de investimento. As 12 esposas conversaram profundamente até tarde. Foi a primeira conversa honesta entre esposas da realeza. No palácio, elas usavam máscaras perfeitas e mostrar fraqueza era proibido. Mas agora, como se tivessem se despido no vezes cento, seus corações estavam nus. Pela primeira vez, compartilharam suas dores. Na manhã seguinte, a mudança era evidente. Sara apareceu no café da manhã sem maquiagem pela primeira vez. Não vou me maquiar hoje. A senhora Suzuki me ensinou que ficar nua te permite ser seu verdadeiro eu. E ela postou no Instagram a primeira foto dela sem maquiagem. A legenda era uma só: o que aprendi por 380 ienes. A postagem atingiu 1 milhão de curtidas em 6 horas. Os comentários estavam cheios de mensagens como: você é muito mais bonita assim. E parece que vi a Sara de verdade pela primeira vez. Sara olhou para a tela e sorriu silenciosamente. Uma foto imperfeita, mas real, toca mais o coração do que uma foto perfeita. Na manhã do último dia, recebemos a notícia: o reparo do jato estava completo. As peças haviam chegado e o voo de teste foi bem sucedido. Elas poderiam partir à tarde. Antes da partida, eu as levei mais uma vez ao Matsuno Yu para se despedir da senhora Yoshiko Sato. Yoshiko-san estava sentada no balcão esperando. Ah, minhas jovens, vocês voltaram, que alegria! Fátima correu e segurou a mão dela. Voltamos, senhora Sato, mas prometemos que voltaremos com certeza. Que exagero! Venham quando quiserem. O lugar estará sempre aberto. Basta trazerem seus 380 ienes. Muna entregou um envelope com uma quantia considerável de dinheiro. Sonora Sato, por favor, aceite isto para os reparos do vezes cento. Yoshiko-san olhou para o envelope e balançou a cabeça. Agradeço, mas não posso aceitar.
Se eu aceitar esse dinheiro, não será mais o meu vezes 100. Por quê? 1 vezes 100 vezes tem valor porque custa 380 ienes e todos podem entrar. Ricos e aposentados pagam o mesmo, entram na mesma água. Essa igualdade é o tesouro do vezes 100. Se eu aceitar muito dinheiro, terei que fazer algo especial com ele. E isso não seria mais o meu vezes 100. Fátima guardou um envelope e fez uma profunda reverência. Entendi, Sra. Sato. Sua filosofia de gestão é mais profunda que a de qualquer professor de Harvard. Yoshiko-san riu. Harvard? O que é isso? Mas se estão me elogiando, fico feliz. Por fim, as 12 tiraram uma foto com a Sra. Sato, a senhora de 82 anos, cercada pelas 12 mulheres em grifes de ponta. A pessoa mais radiante na foto era, sem dúvida, Yoshiko-san. A senhora Tama Suzuki também veio se despedir. Ela apertou a mão de Muna. Jovem, não aguente mais. Faça o que você quer fazer. A vida é só uma vez, viu? Muna a abraçou. Senhora Suzuki, obrigada. Suas palavras me mudaram. No táxi a caminho de Narita, Fátima declarou calmamente. Ao voltarmos, construirei um vezes 100 vezes no Catar. Outras esposas olharam surpresas. Um lugar que custa 380 ienes onde todos podem entrar. Um lugar onde status e dinheiro não importam. Um lugar onde cataris, indianos, paquistaneses e filipinos podem ficar nus como seres humanos iguais. Queremos construir um lugar assim com nossas próprias mãos. Khadija sorriu. Fátima, este é o projeto que minha mãe mais aprovaria. Usar dinheiro para criar algo que o dinheiro não pode comprar. Talvez esta seja a verdadeira forma de gastar dinheiro. Muna brilhou. Eu quero ser a responsável pela gestão deste projeto. É a primeira vez em 6 anos que encontro algo que quero fazer de verdade. Sara riu. Eu farei a divulgação nas redes sociais. Contarei a todo mundo que uma experiência de 380 ienes pode mudar vidas. Ao fazerem o vezes check-out vezes em Narita, Fátima disse a mim, Senhorita Tanaka, se você não tivesse sugerido o vezes Shitamashi vezes em vez de Ginza naquele momento, talvez nós tivéssemos morrido sem conhecer a verdadeira riqueza. Tínhamos 300 bilhões, mas não conhecíamos o valor de 380 ienes. Foram as pessoas do vezes Shitamashi vezes que nos ensinaram. Momentos antes de subir a passarela do jato, Khadija olhou para o céu e disse, Mãe, você está ouvindo? Eu entendi tudo o que você disse. O que não se compra com dinheiro é o calor humano. E um país nos ensinou isso por 380 ienes. Após o retorno, eventos incríveis aconteceram no Catar. Fátima agiu rapidamente. Em apenas 2 semanas após o retorno, ela lançou o Projeto Al-Hammam, que significa banheira em árabe. Era o primeiro centro comunitário de banho do Catar, inspirado no conceito do vezes 100 vezes japonês. Em uma coletiva de imprensa, Fátima declarou, o Catar tem inúmeros vezes spas vezes de luxo, mas nenhum lugar onde todos possam entrar sob as mesmas condições. No Japão, 3 dias me fizeram mudar de vida por 380 ienes. Criaremos um lugar no Catar onde cataris, expatriados e trabalhadores possam entrar na mesma água por 200 ienes. Um repórter perguntou, ouvimos dizer que há muita resistência ao projeto. Fátima respondeu, críticas são esperadas. Mas no Japão, há uma senhora de 82 anos que mantém um vezes 100 vezes com prejuízo há 60 anos. Por quê? Para preservar o lugar das pessoas. Eu farei o mesmo. O projeto seguirá as leis islâmicas com separação estrita de sexos, mas o conceito de tirar os títulos e entrar na mesma água será mantido. Muna se ofereceu como diretora de gestão do projeto. Pela primeira vez em 6 anos, volto aos negócios. Fátima, deixe-me fazer isso, mas farei de forma diferente do passado. Meu índice de gestão não será a margem de lucro, mas sim o número de sorrisos dos visitantes. Assim como Yoshiko-san me ensinou, contarei o número de obrigados todos os dias. Essa é minha nova economia. Muna também fundou a NPO Coração Gentil do Catar, uma organização de apoio para que esposas da realeza e mulheres ricas desenvolvam carreiras com contribuição social. Em seu discurso de fundação, Muna disse, a senhora Suzuki, uma avó japonesa de 78 anos, lavando minhas costas, me disse, cuide do seu verdadeiro eu. Eu que por 6 anos só agendei salões de beleza como esposa do Emir, finalmente percebi. Meu verdadeiro eu se realiza servindo aos outros. Talvez tenha sido tarde, mas sou grata por ter percebido. Sara mudou radicalmente seu uso das redes sociais. Excluiu todas as postagens perfeitas para seus 5 milhões de seguidores e lançou a campanha
Beleza real. Sua primeira postagem foi uma foto de sua mão desajeitada ao fazer vezes o agache. A legenda dizia: pela primeira vez fiz algo com as próprias mãos. O formato ficou péssimo, mas um amigo que comeu chorou. O que a avó japonesa me ensinou: o importante não é a perfeição da forma, mas o sentimento de querer fazer algo por alguém. Seus seguidores saltaram de 5 milhões para 8 milhões. O Oriente Médio foi inundado por comentários como: comecei a gostar desta Sara desajeitada, parece a verdadeira. Um movimento de aceitação do eu real se espalhou entre as mulheres do Oriente Médio. Sara disse em uma entrevista rindo: a senhora Nakamura me ensinou, não é a forma, é o sentimento. Uma foto vezes selfie, vezes sem maquiagem, alcançou mais pessoas do que uma foto publicitária de 5 milhões de ienes. É irônico, mas esta é a verdade. Khadija construiu um centro comunitário na vila de pescadores de sua mãe, no interior do Catar. Incluiu também um pequeno vezes 100 vezes de acesso gratuito. Em sua cerimônia de inauguração, Khadija discursou emocionada: mãe, você está ouvindo? Retornei para devolver seus ensinamentos à sua terra natal. Esta instalação contém as lições de duas mulheres, minha mãe, nascida nesta vila, e a avó de 82 anos do vezes 100 vezes de Tóquio. Embora suas línguas e culturas sejam diferentes, elas disseram exatamente a mesma coisa. Há coisas que o dinheiro não compra: o calor humano. As mulheres da vila choraram em silêncio. Meio ano depois, houve um desenvolvimento ainda maior. A primeira unidade do Al Hammam foi inaugurada no vezes Downtown vezes de Doha. Mais de 1,000 pessoas fizeram fila no dia da abertura, muito além das previsões. Empresários cataris, trabalhadores expatriados da Índia, empregadas filipinas, motoristas de táxi paquistaneses, pessoas que jamais se cruzariam na vida real, imergiram na mesma água. A emissora estatal do Catar, Al Jazeera, fez uma reportagem especial intitulada Os 380 ienes que mudaram as esposas do Emir. O programa social teve a maior audiência da história da TV árabe. Fátima declarou no programa: eu pensei que ficar presa no Japão por 3 dias foi um infortúnio. Mas agora tenho certeza de que se não fosse por esses 3 dias, eu teria morrido para sempre como um ornamento. Não foi o motor do jato que parou, foi algo que começou a se mover dentro de mim. A Associação de Vezes 100 vezes do Japão enviou um convite oficial, convidando Fátima e as outras 11 para visitar o Japão novamente, em agradecimento por divulgarem a cultura do vezes 100 vezes no exterior. Ao pousarem em Narita, meio ano depois, as 12 esposas estavam completamente diferentes, sem Hermès ou Chanel, vestindo roupa simples e maquiagem discreta, mas suas expressões eram incomparavelmente mais radiantes do que 6 meses antes. O primeiro destino, claro, foi o Matsuno-yu. Ao atravessarem a cortina, a senhora Yoshiko Sato estava em seu balcão habitual. Ao ver as 12, seus olhos se iluminaram. Bem-vindas de volta! Fátima correu e segurou a mão dela. Estamos de volta, senhora Sato. Por favor, aceite nossos 380 ienes hoje também. A senhora Tama Suzuki também chegou no horário de sempre. Ao ver Muna, ela arregalou os olhos. Oh, jovem, você voltou. Suas costas não estão mais rígidas? Muna riu. Não, senhora Suzuki, não estou mais aguentando nada. Na banheira, Fátima relatou à senhora Sato, com minha tradução. Sonara Sato construímos um vezes 100 vezes no Catar. Chama-se Al Hammam. A entrada custa 200 ienes. Ele foi modelado no seu vezes 100. Yoshiko-san ficou surpresa e radiante. Ora, o nosso vezes 100 vezes se tornou um modelo, meu marido desmaiaria se soubesse. Mas, senhora Sato, há uma coisa que não conseguimos copiar, continuou Fátima. Qual é? Seu sorriso, senhora Sato. Não podemos fabricar aquele sorriso. Aquele sorriso só pode ser criado por alguém que protegeu 1 vezes 100 vezes por 60 anos. Eu sei que esse sorriso é o item mais valioso do vezes 100 vezes de 380 ienes. Lágrimas escorreram dos olhos de Yoshiko-san. Pode ter sido a primeira vez em 82 anos que alguém lhe disse algo assim. Naquela noite, Fátima escreveu uma carta no quarto dela. Era para Yoshiko-san. Para Senhora Sato, eu, com 300 bilhões de ativos, aprendi a coisa mais importante da vida em um centro de 380 ienes. O que o dinheiro não compra é o calor humano. O que a senhora protegeu por 60 anos não é o prédio ou a água, mas sim o lugar das pessoas. A felicidade de ter um lar para onde voltar, a felicidade de poder dizer até amanhã. Eu finalmente entendi que isso é o luxo supremo. Enquanto o Matsuno-yu continuar,
Voltarei muitas vezes segurando meus 380 ienes? As repercussões do retorno ao Catar causaram espanto no mundo. Construir 1 vezes 100 vezes no Catar. Isso muda a percepção de valor de toda a sociedade. Onde mais se vê isso? A frase da senhora Suzuki sobre as costas duras, macias, me fez chorar. A sabedoria das avós é profunda. A recusa de doação de Yoshiko-san é a filosofia de gestão mais pura. Se aceitasse dinheiro, deixaria de ser ela mesma. Muna trocando lucro por sorrisos, essa é a nova economia capitalista. A postagem sem maquiagem de Sara com 1 milhão de curtidas. O imperfeito real move mais corações que a mentira perfeita. O projeto da mãe de Khadija, honrando seus ensinamentos na vila, é a melhor forma de gratidão filial. Por que eu, morando perto de 1 vezes 100, nunca fui? Este vídeo me fará ir hoje. Quem não tem dinheiro é quem mais entende o valor dele. No vezes 100, senhora, Tama Suzuki disse a Muna: jovem, não aguente mais, a vida é só uma vez. Muna respondeu: obrigada, senhora Suzuki, suas palavras me transformaram. Esta história pode ser ficção, mas o calor do vezes 100 é real. Temos orgulho de morar no Japão. A história termina aqui. As 12 esposas de bilionários, forçadas a pousar em galeão devido a um problema no jato, mudaram suas vidas em 3 dias no vezes Shitamashi vezes e no vezes 100 vezes de 380 ienes, descobrindo o calor humano. Elas se emocionaram com o vezes Onigiri, vezes de 150 ienes, se comoveram com um tofu de 300 ienes e desmoronaram por um banho de 380 ienes. A verdadeira riqueza que encontraram não era comprável. Hoje, no Matsunoyu, a senhora Yoshiko Sato, 82 anos, continua sentada em seu balcão, recebendo suas senhoras assíduas com um sorriso. O banho de 380 ienes não aumentou de preço por 60 anos. Sua filosofia de gestão e de vida é manter o lugar das pessoas mesmo com prejuízo. E seu legado, a filosofia de igualdade, se expande pelo oceano, conectando pessoas no projeto Al-Rahman. A história que começou com 380 ienes está mudando o mundo. Deixem seus comentários de apoio aos protagonistas desta história. Se gostaram, deem um vezes like vezes e se inscrevam no canal para mais histórias incríveis do Japão. Obrigado por assistir.